Mas hoje eu vou usar um texto de Levítico aqui para a gente meditar sobre a familiaridade com o sagrado, né? Isso é positivo ou é negativo? Então eu quero pensar com vocês a respeito desse tema, familiaridade com o sagrado, e usar um texto de Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao 3, um texto conhecido de cada um de nós, já lemos a respeito, e todas as vezes que nós lemos, nós ficamos impressionados com isso. Eu quero que você leia comigo agora em nome de Jesus. Vamos todos nós? Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou? Mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra. A Tua palavra é poder, a Tua palavra é graça, e a Tua palavra, Senhor, ela é o Senhor. Clamamos a Ti agora que o Senhor venha ministrar em cada coração no poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos corrigir, venha falar com cada um de nós e nos conduzir sempre na Tua presença. É o que nós pedimos para o louvor da Tua glória. Amém. Irmãos, o escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 29, diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele está coberto de razão. Deus não tolera, irmãos, a irreverência. Eu já vi muita gente falar, olha, você tem que ser irreverente na presença de Deus. Não, não faça isso. Deus não tolera a irreverência, principalmente no que se refere à sua santidade. Nós temos um Deus que ele é absolutamente santo. E Nadab e Abiú se aproximaram de Deus sem o devido zelo e sem o devido temor. E por isso eles foram consumidos. E hoje eu gostaria de pensar com vocês, refletir um pouco sobre dois aspectos que está aqui nesse versículo e que Moisés mencionou e que foram preponderantes para que isso acontecesse. Justamente a santidade e a glória de Deus. E eu quero iniciar pela santidade, pode colocar. Mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Preste atenção. Mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Irmãos, a santidade, ela é uma característica fundamental de Deus. Ela não é apenas mais um de seus vários atributos. Ela é a essência do seu ser. Ela é aquela característica central de quem Ele é. Nós temos um Deus que é santo. E isso faz parte da característica de Deus, do caráter de Deus. Deus, ele se refere a si mesmo, e nós vimos isso lá em Êxodo, capítulo 3, no verso 4, ele diz assim, lá na sarça ardente, quando Moisés se apresenta diante do Senhor, e ali Moisés pergunta, mas quando o povo perguntar o teu nome, o que eu digo? Como que ele se apresenta? Ele diz, eu sou o que sou. Ou seja, Deus, ele não precisa de nada para se definir. Ele não precisa de absolutamente nada para definir Ele. Ele se define por si mesmo. Porque Deus, ele é completo. Deus, ele é autossuficiente em tudo. Ele não cansa. Ele não precisa se alimentar. Ele não precisa dormir. O poder dele é ilimitado. Não existe limite para o seu poder. Não existe limite para a sua autoridade. Ele é eterno, ou seja, não teve princípio nem fim. É até difícil a gente compreender como é que pode Deus sempre ter existido. Irmãos, ele é eterno. Talvez lá na eternidade nós venhamos a compreender melhor isso, se é que nós vamos querer também, né? Porque diante da presença gloriosa de Cristo, eu acho que a gente não vai querer ficar perscrutando muitas coisas, não. A gente vai querer mais desfrutar da presença do nosso Deus. Amém? Deus, ele é distinto de todas as coisas. E a santidade de Deus, ela envolve, obviamente, obviamente, o seu caráter. E dentro do caráter de Deus, nós encontramos a misericórdia, e louvado seja o nome do Senhor que existe a misericórdia no caráter de Deus. Porque você imagina, Deus
totalmente santo e nós totalmente pecadores. O que aconteceria com cada um de nós? Né? Jeremias fala que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos o quê? Consumidos. E lá em Êxodo 34:7, tem um texto muito lindo que diz assim: cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Irmãos, para e pensa. Um Deus absolutamente santo, distinto de tudo. Ele perdoa o mal, a rebeldia e o pecado. Para que ele faz isso, irmãos? Se não é para nos atrair para a sua presença, para que nós possamos compartilhar da presença desse Deus, em santidade, sempre em santidade. E o que é a graça de Deus, irmãos? Senão a manifestação fiel dessa misericórdia. O Deus Santo desce do céu, se torna homem, vai para a cruz, lá lhe derrama seu sangue, paga a dívida da humanidade, nos dá a graça, para quê? Para que nós possamos ser santificados por Ele e possamos nos apresentar na Sua presença. Isso é maravilhoso demais. E a Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos, repleta de exemplos da santidade de Deus. E eu lendo Números, né? O pastor falou do Números, eu lendo Números, aliás, Êxodo, né? O final de Êxodo e Números, eu fico pensando, poxa vida, quanta riqueza da santidade de Deus. Você vê, por exemplo, a construção do tabernáculo, né? Como Deus é detalhista, irmãos. Como Deus enche de detalhes uma série de situações, a construção, a detalhe do tabernáculo, o detalhe dos móveis, dos utensílios. E ali eu fiquei imaginando, falei assim, poxa vida, Moisés, além de tudo que ele era, viu? Cadê a Adriana? Além de tudo que ele era arquiteto também. Adriana? Se alguém fundou a profissão de arquitetura foi Moisés, através de quem? Deus, através de Moisés, porque ele era o arquiteto. Design de coisas, de objetos, de produtos. Porque, imagina, irmãos, o candelabro de ouro, ele era batido, e ele tinha que ter a forma de uma flor de amêndoa. Agora, você já imaginou para Moisés fazer a flor? Aliás, Moisés não, né? Porque Deus capacitou outra pessoa para fazer aquela flor de amêndoa. Você imaginou como que essa pessoa foi instruída por Deus para fazer aquilo? Irmãos, cada detalhe era rico demais, e Deus capacitou pessoas com dons especiais, que eu até anotei aqui, é o Bezalel e a Oliabe, para quê? Para ensinarem outras pessoas a fazer aquilo que Deus estava mandando, aquilo que Deus estava ordenando, e até para carregar, para desmontar o tabernáculo. Como é que era? Olha, Araão vai entrar com os seus filhos, vai chegar lá, vai cobrir com pano vermelho, depois vai cobrir com um negócio de couro, depois vai cobrir com pano azul. Vermelho e azul é a cor da realeza, irmãos. Não é à toa que Deus coloca as coisas, não. E aí o que vai acontecer? Vai vir os coratitas e eles não vão pôr a mão. Eles só vão carregar o que é sagrado, não põe a mão em nada. Aí vai vir lá os gerdonitas, aí vai vir lá os gersonitas, e vai vir também os meratitas para carregar as coisas. E tem um detalhe: vocês só vão fazer aquilo que eu mandar, porque se ir além, morrerá. Se aquele que está encarregado de carregar o templo, botar a mão no que é sagrado, vai morrer. Se aquele que está encarregado de colocar a mão no sagrado, colocar as coisas sagradas, botar a mão no sagrado, vai morrer. Vocês estão entendendo a santidade de Deus? Mas Deus, Ele capacita pessoas. Deus faz questão de capacitar as pessoas, para que essas pessoas possam servi-lo dentro de um propósito, dentro de uma revelação. Deus está revelando a santidade não só para o povo, mas para o povo depois revelar para as nações um modo de vida que é muito melhor do que aquele que aquelas pessoas estavam acostumadas a viver, que estavam na escravidão. Percebem? As ordens de Deus, irmãos, são santas. Todas as ordens que Deus dá são santas. E Ele santifica coisas e capacita as pessoas para quê? Para separá-las para seu uso. E o uso de Deus é sempre bom. O uso de Deus é sempre maravilhoso. E nesse processo de santificação, sempre envolverá, sabe o quê? Obediência, dedicação, devoção e consagração total. E nós percebemos que Nadab e Abiú não observaram isso. Não observaram esses detalhes. E aí você pode dizer assim, pastor, graças a Deus nós estamos na graça. E graças a Deus mesmo, né? Não precisamos fazer aquele monte de sacrifício, não tem aqueles objetos sagrados. Graças a Deus estamos na graça. Porém, nós fomos salvos. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus naquela cruz pagou a dívida do nosso pecado, que o Senhor Jesus nos trouxe perdão e salvação, nós somos chamados para viver o quê?
para viver a obediência aos padrões morais e éticos que Ele estabeleceu. Nós vivemos na graça, mas a santidade está justamente em você viver dentro dos padrões éticos, dentro dos padrões morais, dentro dos mandamentos que o Senhor Jesus tem nos ensinado. E aqueles que estão fazendo academia bíblica entendem bem quando eu falo do Sermão do Monte, que nós vamos continuar agora no sábado que vem. Por quê? Porque através do estudo do Sermão do Monte, nós conseguimos observar a seriedade que envolve ter a mente de Cristo. Irmãos, a seriedade que envolve você ter a mente de Cristo, a obediência ao caráter de Deus, a obediência aos princípios estabelecidos por Deus, a obediência aos mandamentos que o Senhor Jesus nos trouxe. O padrão moral é muito alto, é muito elevado, e nós não temos a capacidade de acompanhar. Por isso que Ele derramou sobre a sua igreja o Espírito Santo, para capacitar os homens a se apresentarem a Deus, santificados por Cristo e permanecerem santos na presença dEle. Mas isso exige, tem um preço, que é a obediência, que é a dedicação. O Novo Testamento, irmãos, é um desafio diário de transformação do caráter, a fim de revelar a santidade de Deus em todas as coisas. E em nossos dias, Deus, Ele fez uma aliança por meio de Cristo Jesus, forjada na cruz, para derramar o Espírito Santo, para que eu e você pudéssemos revelar essa santidade de Deus, para que eu e você pudéssemos mostrar às nações e às pessoas como o nosso Deus é santo, e como Ele é maravilhoso, e como nós somos abençoados por essa santidade. E nós não podemos fracassar, nesse propósito. Esse é o primeiro aspecto da santidade. O segundo aspecto é a glória de Deus. E o texto diz: mostrarei minha glória diante de todo o povo. A raiz do termo hebraico aqui, irmãos, para a glória, transmite a ideia de algo concreto e não abstrato. Ela tem a ideia de peso. A glória tem ideia de peso, tem ideia de solidez, de importância, de valor. Ela deve ser usada para descrever a riqueza do reino. Ela deve ser usada para descrever o esplendor da sua majestade. E ela deve ser usada para lhe dar a honra que é devida. Ou seja, a glória de Deus é a manifestação da sua pessoa. Quando nós nos referimos à glória de Deus, nós estamos nos referindo à manifestação da pessoa de Deus, do seu poder e da sua majestade. E Deus, irmãos, pode revelar a sua glória de muitas maneiras. Uma delas, por exemplo, é revelar na natureza, como lá naquela tempestade de Jó, lá no capítulo 37, verso 2 a 5, quando Jó ouviu Deus falar através da tempestade, com trovões, relâmpagos e raios. Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta a sua glória também nas pragas do Egito. E nós vimos isso lá em Números 14, 22, quando Deus fala que a sua presença gloriosa estava nos sinais que Ele mostrou no Egito. E nós vemos a presença gloriosa de Deus, sabe na onde? No tabernáculo. Quando Corá se levantou com os seus amigos e alguns parentes contra o sacerdócio de Arão, o que aconteceu? Eles estavam lá naquela discussão, Moisés querendo colocar ordem na casa, de repente o texto, eu acho lindo isso, irmãos, o texto fala: e veio a presença gloriosa de Deus com uma nuvem sobre o tabernáculo, e todo mundo se aquietou. Se eu fosse Corá, eu tinha feito, sabe o quê? Me prostrado, pedido perdão e falado assim: eu não quero nem mais saber disso. Mas ele não fez, a terra o engoliu. E aí os seus amigos que queriam sacerdócio, o que aconteceu com eles? Diante da santidade de Deus, o que aconteceu com eles? Se apresentaram com o incensário, que era sagrado. E aí eles foram consumidos pelo fogo. Diante da santidade, diante da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus. Não é brincadeira, irmãos. Quando nós falamos glória a Deus, isso não é brincadeira de jeito nenhum. Quando nós damos glória a Deus, significa que nós falamos ou agimos de forma que reconhecemos quem Deus é. Então a glória a Deus não pode ser falada banalmente, sem o devido temor, sem o devido respeito. Tem até um candidato a presidente, isso até adverti meu filho, um candidato a presidente, que ele falava muito glória a Deus.
e ele é pastor. Não sei se ele é um pastor que foi consagrado por uma autoridade superior a ele ou não, isso eu não sei, mas eu sei que ele é pastor. E eu vi muitas pessoas fazendo até meme da forma como ele falava glória a Deus. E um dia meu filho falou, e eu falei para ele assim, filho, nunca faça isso. Nunca faça isso. Primeiro porque ele é pastor. Ele é uma autoridade ele tem uma autoridade que foi Deus quem delegou. Se ele está fazendo algo certo ou errado, é problema dele com Deus, não é nosso. Mas a glória a Deus, quando você fala, você está expressando, justamente reconhecendo quem Deus é. E você não pode zombar dessa coisa. Porque você estaria se assentando na roda dos escarnecedores. É a mesma coisa que aquelas pessoas que colocam aqueles bonequinhos de Jesus, desenhado Jesus, lá falando joinha e não sei o quê. Irmãos, isso é irreverência. Isso não demonstra temor a Deus. Isso é exatamente o que Nadab e Abiú estão fazendo. Não se brinca com aquilo que é sagrado. Não se brinca com aquilo que é sagrado. Por quê? Porque para nós, irmãos, Jesus, ele é a glória e a imagem de Deus, conforme está escrito no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Observe o texto. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, e não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, as pessoas estão cegas, as pessoas não conseguem compreender a luz das boas novas, não entendendo que essa mensagem diz respeito à glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós não podemos brincar com essas coisas. Nós somos participantes, irmãos. Nós somos participantes desta glória. Por quê? Porque Cristo está em nós. Paulo orou de que maneira? Paulo nos explicou de que maneira? A vida que eu agora vivo, eu não vivo mais eu. Mas quem vive em mim? Cristo. E eu vivo pela fé. Irmãos, se Cristo vive em mim, a glória do Pai, ela está em mim. Eu tenho que ter temor. Eu tenho que ter reverência com relação a isso. No deserto, a glória era manifestada no tabernáculo. Porém, quem é o tabernáculo hoje? Somos nós. Paulo fala isso. Por que vocês estão achando estranho? Vocês são um tabernáculo de habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos esse tabernáculo, nós carregamos essa glória, nós carregamos o peso dessa glória, a responsabilidade dessa glória. Tudo que nós fazemos, seja falando, seja caminhando, seja se expressando, no trabalho, na nossa casa, perante a nossa família, perante os nossos amigos e colegas, nós carregamos não só a santidade, mas a glória de Deus em cada um de nós. E nós devemos ter a responsabilidade disso. Nós devemos ter a responsabilidade. Nadab e Abiú, eles se deixaram familiarizar com essas coisas, e familiarizar aqui é no sentido negativo, é perder o medo, é permitiram que o sagrado, que o santo, que a gloriosa presença do Senhor se tornasse algo comum para eles, e eles se apresentaram diante de Deus para fazer um serviço, como se pudessem fazer do jeito deles, e não do jeito que Deus prescreveu. E existe uma série, irmãos, de prescrições aqui nessa palavra, que nós devemos observar. Irmãos, nós manuseamos aqui a palavra viva. Essa palavra tem vida, porque Cristo é que dá vida para essa palavra. E nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, ler essa palavra de forma corriqueira, porque ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nós estamos numa pegada de fazer uma leitura devocional do ano todo, então nós não podemos pegar essa Bíblia e ler por uma obrigação, para chegar no final do ano ter aqui o certificado. Nós não podemos orar de maneira que, vou orar porque eu tenho que orar. Não, irmãos, nós temos que ter reverência, nós temos que ter temor. Nós não podemos fazer essa coisa desatentamente. Eu não posso ler a Bíblia como um livro de cabeceira. Eu não posso orar sem alguma convicção profunda de que minha vida pertence a Deus e que eu tenho que orar segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Eu não posso orar segundo os meus desejos, segundo os meus propósitos, segundo aquilo que eu quero, porque eu estou sendo irreverente, eu não estou demonstrando temor, porque se eu oro a oração do Pai Nosso e eu digo assim, santificado é o teu nome na minha vida, ninguém precisa querer dizer que Deus é santo, porque Deus não precisa que Ele seja afirmado como santo. O que Ele precisa é que você queira santificar o nome dEle na sua vida. Quando você pede assim, venha o teu reino, venha em mim o teu reino, expande no meu coração, nas minhas ações, nos meus pensamentos, no meu agir, no meu falar, no meu expressar, que teu reino tome todas as porções do meu coração,
Porque assim eu buscarei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, seja feita a tua vontade. E se eu estou falando seja feita a tua vontade, eu não posso orar segundo o meu querer, segundo a minha necessidade, segundo aquilo que eu quero orar. Mas eu preciso orar segundo a vontade de Deus. Porque eu não posso transformar aquilo que é sagrado numa coisa familiar, numa coisa corriqueira, e deixar passar despercebido todos os ensinos que a Escritura nos traz. Porque senão eu corro o risco de ser como Nadab e Abiú, que de tanto, às vezes, de tanto conviver com essas coisas, tornam elas comuns. E Deus não é comum, irmãos. Deus é fogo consumidor. Ele perdoa aqueles que se apresentam com o coração contrito, mas quando você é familiarizado com essa coisa, você nem deixa mais o seu coração se derramar diante do altar de Deus, o coração fica endurecido. E pensando nessa familiaridade, irmãos, eu queria trazer 3 versículos aqui rapidamente, que vão cooperar muito para que a gente perceba como é fácil se familiarizar com as coisas de Deus. O primeiro versículo é esse aqui, ó. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem. Vamos lá, só a parte grifada. As más companhias corrompem. Qual caráter que é esse? É o teu? Não, nós temos o caráter de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o coração de Cristo. A vida de Cristo pulsa em cada um de nós. Então o caráter que está falando aqui deve ser obrigatoriamente o caráter de Cristo. E o que ele está dizendo? O que é essa má companhia? Qual o contexto disso? Essa citação é de um poeta grego e é um alerta para não dar ouvido aos que ensinam coisas erradas. Aos que ensinam coisas erradas, e aqui eu pensei, me lembrei que em 2010 eu participei de um acampamento lá em Maringá, e lá em Maringá o pastor Jacó pregando, ele disse assim, uma palavra muito dura. Ele chegou e falou assim, olha, no seu trabalho, se você tem um amigo que você gosta muito dele, e você convive com ele, você chega para ele e fala assim, você quer alguma coisa com Jesus? Se ele falar para você que não quer, sabe o que você faz? Se afasta dele. E eu falei, meu Deus do céu, tem um monte de amigo. Eu vou ter que me afastar de todos. Como é que é esse negócio aqui? Eu não entendi, irmãos. Como assim me afastar dele? O pastor Jacó estava correto no que ele estava falando. Sabe por quê? Porque como você tem o caráter de Cristo, como você tem um Deus, como você tem o Espírito Santo que ministra sobre o seu coração, obviamente, irmãos, você tem que ir conviver com as pessoas intencionalmente para trazê-las para Jesus. Você, quando se relaciona com seus amigos que ainda não conhecem Jesus, quando você se relaciona no seu trabalho com as pessoas, na escola com seus amigos, colegas de escola, você se relaciona com eles intencionalmente para trazê-los para Jesus. Porque se você não tiver essa intenção, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar se habituando com a conversa dele, você vai acabar se habituando com a atitude dele, com o comportamento dele, com a companhia dele. E sabe o que vai acontecer? Você vai se afastar de Jesus e você vai começar a familiarizar aquilo que é sagrado, tornando ele comum. Essa é uma realidade. Perceba aqueles que se afastaram da igreja. Perceba aqueles que um dia estiveram caminhando conosco e hoje estão longe. Por que eles se afastaram? Porque começaram a conviver, a ter más companhias. Más companhias por quê? Porque o papo não é o mesmo. Eu às vezes fico pensando como é que crente pode conversar meia hora e não falar um versículo, não mencionar o nome de Jesus, não falar do céu. Eu fico me perguntando como é que consegue um negócio desse? Pode isso? Não pode, irmãos. Não pode. Não pode. O Salmo 1 fala sobre isso. O Salmo 1 orienta a cada um de nós a não seguir o conselho dos ímpios e nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Eu pergunto para vocês, quando as pessoas estão se relacionando, estão tendo comunhão, estão convivendo, onde está a santidade? Onde está a santidade? Onde está a glória de Deus? Vamos para a festa? Vamos para o baile? Vamos. Ah, dá nada não. Vamos beber? Vamos. Não dá nada não. Que não dá o quê? Estamos cansados de ver aqui pessoas se separando, famílias destruídas por causa do álcool. E por que elas são destruídas? Porque convive com pessoas que bebem, que acham normal beber, que acham normal maltratar a esposa.
Sabe o que você faz? Fica sem beber 1 ano e pede para tua esposa tomar um copo de vinho. E depois senta do lado, dorme do lado dela para você ver se você vai aguentar o cheiro do álcool. Poxa vida. Casamentos são destruídos por causa do álcool. A Bíblia não é um livro de sim e de não, irmãos. A Bíblia é um livro de princípios, de propósitos, de exemplos positivos e negativos. E a Bíblia fala, em vez de você se embriagar com vinho, onde há contendas, brigas, discussões, encha do Espírito Santo, onde há só coisas boas, há amor, há graça, a misericórdia, há poder de Deus, andar no Espírito, coisas que edificam, coisas que abençoam. É muito melhor você se encher do Espírito do que se encher do álcool. O álcool não vai te adiantar para nada, vai te dar um prazer momentâneo e depois uma dor de cabeça na sua vida. Com a sua esposa, com os seus filhos, um péssimo exemplo para os seus filhos. Analise com cautela, irmãos, e veja até que ponto essa afirmação ela é verdade na sua vida. É você e Deus. O segundo ponto, o segundo versículo é esse aqui, ó. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Irmãos, a nossa vida com Jesus é a nossa maior pregação. Sabe, a melhor forma de evangelizar é as pessoas lerem o livro da sua vida. É verem como você se comporta. Esse é o nosso maior evangelismo. Isso significa que eu devo viver de acordo com os padrões morais e éticos do reino de Deus. Eu tenho que viver de acordo com esse padrão. Porque se a pessoa quer ler um livro, ela pode ler a minha vida, a sua vida, e ela tem que ler esse livro na minha e na sua vida. Como Paulo afirmou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus disse lá em João, capítulo 15, se vocês permanecerem na minha palavra e no meu amor, eu permanecerei em vós. Irmãos, agora eu pergunto, como Cristo pode viver em uma pessoa que vive segundo o comportamento desse mundo, que vive segundo o costume desse mundo? Sabe, eu não estou me referindo aqui, irmão, somente a se vestir. Eu não estou me referindo somente a isso. Porque às vezes é difícil você compreender algumas situações de pessoas que se vestem de uma maneira que não é condizente com aquilo, que pelo menos tem que ter um pouco, sabe, um pouco de temor a Deus. Ah, mas todo mundo se veste assim, mas todo mundo vai para o inferno. O mundo está caminhando para o inferno. E nós vamos fazer o quê? Vamos copiar o comportamento do mundo. Mas eu não estou me referindo somente à forma de vestir, irmãos. Eu estou falando da forma de pensar. Porque a forma de vestir, o comportamento, as atitudes, as respostas, a forma como você trabalha. É difícil, irmãos, você ver mau testemunho de crente no emprego. As pessoas não... Sabe, o teu emprego é uma expressão onde você vai mostrar a glória de Cristo. Você tem que ser o melhor funcionário, você tem que ser o melhor empresário, você tem que ser o melhor patrão, você tem que ser o melhor vizinho. Você tem que ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor irmão, o melhor filho. Porque Deus requer de nós a excelência, para que a santidade dEle seja revelada, para que a glória dEle seja vista. E nós não vamos conseguir isso, irmãos, se nós nos habituarmos a nos comportar com o costume do mundo, a fazer as coisas que as outras pessoas fazem, que não tem o mesmo espírito que o nosso, que não tem essa palavra no coração. Nós não podemos permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Irmãos, se nós queremos revelar a santidade de Deus, nós precisamos pensar concordantemente com essa palavra, e isso não é uma opção. Nunca vai ser uma opção. E eu vejo pessoas achando, irmãos, crente que não lê a Bíblia, é incrível. Crente que não ora, e aí acha que eu sou bonzinho. Acha que o fato de vir na igreja vai... Não vai, irmão, você vai ver. Irmão, se nós permitirmos que o nosso pensar seja moldado pelos exemplos do mundo, certamente aquilo que é sagrado vai perder o valor. Presta atenção. Vai perder o valor. Aí sabe o que vai acontecer? Vai aparecer um irmãozinho lá no teu emprego e vai dizer assim, Pai do Senhor, irmão. O cara vai se esconder debaixo do banco, porque tem vergonha de dar paz do Senhor para o irmão. Tem vergonha de dar paz do Senhor para a irmã. Por quê? Porque já se familiarizou com
o sagrado já não é mais algo tão relevante para a vida dele. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Nadab e Abiú não permitiram que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus fosse observada num procedimento simples, que era levar incenso diante do altar. Eles pensaram que Deus aceitaria que eles fizessem o que tinham que fazer do jeito deles, e Deus nunca vai permitir isso, irmãos. Deus não tolerou, sabe por quê? Porque Ele é soberano, poderoso e temível, como diz o texto de Deuteronômio. Ele é todas essas coisas. E Deus não vai permitir isso, irmãos. Nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, e por isso cada um de nós deve analisar à luz deste verso, se nós temos vivido a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. É você e Deus. Como você tem, mas não é à luz do teu pensamento não, porque nossos pensamentos são enganosos, nosso coração é enganoso, é à luz da palavra de Deus, que você vai ter que analisar isso. E a última coisa que eu gostaria de comentar aqui é esse verso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Irmãos, o santo temor provém da consciência que nós temos de Deus. O temor provém da consciência que nós temos de Deus. Na busca pela retidão do caráter de Cristo, tá? Na obediência, né? Na obediência que evita sempre o mal. É isso que é temor. Temor, ele envolve a busca, a retidão, a obediência e evitar o mal. E o temor indica respeito e reverência, e por vezes terror e tremor. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava dormindo, eu tive um sonho, e Deus falou comigo naquele sonho, irmãos. E eu acordei, eu deitei na minha cama e acordei no chão, com a boca no pó. Já dei esse testemunho aqui. Mas eu tremia de medo. O pastor Elias é testemunha disso, que eu cheguei para ele e falei assim, pastor, eu estava desesperado, ele não tinha nem tempo para me atender, e eu falei, não, você tem que me atender de qualquer jeito. E eu cheguei para ele e falei assim, usei essas palavras, Deus falou comigo, e eu estou com medo de morrer e ir para o inferno, porque eu vou morrer. Deus vai me matar e eu vou morrer, eu vou para o inferno. De tanto, irmãos, eu nem sabia o que era temor. Hoje eu compreendo o que é temor. O temor faz você tremer os teus joelhos, faz você tremer diante de Deus, faz você temer a Deus. Amém? Olha só, o temor sempre nos conduzirá pelo caminho da humildade e nos afastará da arrogância, nos afastará do orgulho. E quem tem o temor do Senhor sempre estará disposto a ouvir e obedecer a Deus, e não ao seu próprio e autônomo discernimento, como aconteceu com Nadab e Abiú. Eu pergunto, aí, irmãos, eu fico pensando, né? Aí eu entro lá dentro do meu mundo de Bob e fico pensando, como é que pode alguns crentes, né? Ouvirem o seu próprio coração e depois dizer que foi Deus que falou com eles? Como é que pode? Eu não consigo entender. As pessoas tomam decisões e não oram para tomar essas decisões. Não colocam, sabe, a vida delas diante de Deus para ver se tudo aquilo que ela está esperando está dentro de um propósito de Deus. As coisas não podem ser feitas de uma maneira leviana, porque não está em jogo, irmãos, qualquer coisa banal. O que está em jogo é a sua salvação. O que está em jogo é você cumprir o propósito de Deus na tua vida, atender à vontade de Deus na tua vida, é você ter temor e reverência a Deus. Tem muita coisa em jogo e às vezes as pessoas tomam decisões importantes na sua vida e não gastam 1 hora de oração, não gastam um dia de oração, não gastam um mês de oração. A pessoa às vezes vem conversar comigo e fala assim, eu vou tomar tal decisão. Eu falo assim, quanto tempo você está orando? Porque eu confesso para você, o pastor Elias uma vez pregou aqui, eu guardei na minha mente, tem coisas que você vai orar durante 10 anos e Deus ainda assim não vai te responder, e é uma realidade, porque Deus não é obrigado a responder aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, no tempo que eu quero, é do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. Então o que cabe a mim? Me prostro diante de Deus, reconheça a soberania de Deus, reconheça a autoridade de Deus, e tenho temor a Deus. Eu não vou tomar decisão sem antes falar com Deus. Irmãos, Moisés no deserto chegou para Deus e falou assim, Senhor,
Se o Senhor não for à nossa frente, não nos mande ir, porque é o Senhor que faz diferença entre nós e os outros povos. Se você não vê a pegada de Deus na tua frente, irmãos, em nome de Jesus, não faça nada. Não faça nada. Siga o exemplo de Moisés. Se não for para o Senhor ir conosco, se não for para o Senhor ir à nossa frente, não nos mande ir, porque nós não iremos. Porque quem faz a diferença é o Senhor. Às vezes as pessoas estão tomando decisões de ir à frente em alguma circunstância, num negócio, na compra de alguma coisa, ou sei lá, em qualquer situação da sua vida, a pessoa está indo à frente e ela não está tendo o temor de perguntar para Deus se aquilo é a vontade de Deus. E a resposta de Deus, irmãos, não vem no seu coração, não. A resposta vem confirmada na igreja, a resposta vem confirmada na palavra, a resposta vem confirmada na Bíblia, a resposta vem confirmada. Difícil. Quem teme o Senhor recebe sabedoria, pois começa a entender que tudo está sob o domínio de Deus e ao seu serviço. Todas as coisas estão sob o domínio de Deus e ao seu serviço, inclusive a minha e a sua vida. O corpo volta ao pó e o Espírito a quem o deu, que é Deus. Não tem jeito. Nós temos que ter temor a Deus. Irmãos, nós precisamos cooperar com Deus e com seus propósitos. Não se trata de uma simples atitude, né? Mas é um modo, é um estilo de vida, onde as escolhas são coerentes com o caráter divino. As nossas escolhas, as escolhas que nós temos na nossa vida, as escolhas que nós fazemos para os nossos relacionamentos, as escolhas que nós fazemos para o nosso futuro, elas têm que ser coerentes com o propósito divino para cada um de nós. E muitas vezes as pessoas estão fazendo escolhas que não cooperam com o propósito para as suas vidas. E aí sofrem consequências. E aí as coisas começam a desandar. E aí a pessoa faz o quê? Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Onde está o Senhor que não está me abençoando? Onde está o Senhor quando meu filho está nas drogas? Mas você foi uma porcaria de pai e de mãe que você não educou teu filho na casa de Deus. Você não foi lá e não falava, não tinha conversa santa com o teu filho. Você não falava para ele nos acampamentos. Você não orientava o teu filho a prestar atenção, a ler a Bíblia diariamente, a orar diariamente. Tudo bem que ele tem o livre-arbítrio, mas irmãos, o irmão Carlos, que está sentado ali, ó, o irmão Carlos um dia falou para mim, falou assim, irmão, o dia que você vê teu filho com o joelho dobrado, fica tranquilo que Deus está no controle. E é a mais pura realidade. Quando você vê o teu filho com o joelho dobrado, orando e clamando a Deus, você fica tranquilo, porque Deus está o quê? Deus está controlando a situação. E se nós queremos ser sábios diante de Deus, nós precisamos nos relacionar adequadamente com aquele que dá sabedoria. As pessoas querem a sabedoria de Deus, mas não querem um relacionamento com Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem se relacionar da forma como Deus quer, não querem obedecer a Deus. É bom receber uma bênção, mas melhor ainda é a salvação. Melhor ainda é a salvação. Porque a chuva, irmãos, vem para o joio e vem para o trigo. Vem para todo mundo. Muito melhor do que a bênção, muito melhor do que o milagre, é a salvação. E a salvação só vem com obediência, com temor, com reverência, com uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Queridos, vocês percebem que diante da santidade e da glória de Deus, não há como se comportar de forma irreverente e descompromissada. Não tem como. E hoje eu gostaria de desafiar você, como eu me senti desafiado, a dar um passo além. E aí eu escrevi para mim não me perder aqui, a prestar mais atenção e ver se de alguma maneira estou tornando aquilo que é sagrado, a minha vida com Deus, está se tornando uma vida comum. Se eu estou fazendo as coisas por obrigação, ou se eu estou fazendo as coisas porque eu quero me relacionar com Deus e quero viver a eternidade com Deus. Se eu quero desfrutar da presença de Deus e revelar a santidade de Deus. Se eu quero que a glória de Deus se manifeste e que as pessoas deem glória a Ele. Deem glória a Ele através da vida da igreja, através da vida do seu servo. E se eu vou ver atentamente a santidade desejada por Deus em todos os aspectos da minha vida. Será que eu estou vendo a santidade de Deus em todos os aspectos da minha vida? E quando eu digo isso, irmãos, eu digo em tudo. Nos pensamentos principalmente. Nos momentos que você está sozinho, no que você tem pensado. O que você tem feito? Quando aparecem as confusões, o que você tem feito?
Quando aparecem os desafios, como você tem pensado, como você tem se comportado, como você tem se relacionado? Porque a santidade de Deus envolve todas essas coisas, né? E observar com temor e reverência se a minha vida, ela está dando glória a Deus. Porque se a minha vida não estiver dando glória a Deus, é porque é a essência do ser de Deus. Eu não compreendi como é que ela é. Eu não sei de fato quem é Deus na minha vida. Porque se eu souber, a minha vida vai dar glória a Deus. As pessoas verão e as pessoas falarão, olha, eu dou glória a Deus pela vida dessa pessoa. Então você tem que analisar isso aí, irmãos. E quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus, irmãos, eu tenho certeza que nós vamos ser testemunhas de coisas impossíveis que Deus vai fazer e Deus vai nos mostrar. Eu creio, irmãos, nesse pacto de oração. Mas para esse pacto de oração ter efeito sobre a minha vida, eu preciso ter reverência, eu preciso ter temor, eu preciso andar em santidade, e eu preciso que a glória do Senhor seja real e seja verdadeira sobre a minha vida.